hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá sequência à entrevista com o Dr. Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, que tem uma abordagem inovadora na relação que ele estabelece entre algumas patologias, alguns problemas, algum tipo de dor que acomete a pessoa e a questão postural, a questão neural, a questão dos nervos da pessoa, como é que esse processo ocorre ou como não ocorre. Aldinei, na edição de ontem a gente falou a respeito de algumas relações, algumas conexões que existem entre causas e efeitos, você identificando Parkinson, Alzheimer, autismo, e Parkinson, você identifica também que a sua abordagem possibilita atenuar, pelo menos, se não curar, as manifestações, a síndrome do Parkinson. O Parkinson, característico são os tremores e a rigidez. E o que eu consegui identificar é que, a partir do momento que a pessoa, por movimentos, preocupações, pela vida, ela se tensiona, ela se contrai, a coluna vai aproximando e vai causando compressão dos nervos, da raiz do nervo que sai da medula para o corpo, e é ali que se dá o problema, porque quando comprime essa raiz, ela vai gerar retração nos músculos, rigidez. E também, por ali, quando o estímulo que sai da medula para o corpo, ele está passando por ali e ele passa de maneira intermitente, passa e para, é que vem o tremor. Porque foi tracionando a cabeça de um paciente, ou seja, puxando a cabeça dele para descomprimir a raiz do nervo no pescoço, que os tremores pararam. E nós temos casos de paciente com 80, 90 anos, tem uma paciente de 92 anos, depois de 1 ano e 3 meses de tratamento, ela parou os remédios e parou de ter tremores. E hoje ela faz 5 anos que vai à clínica, ela não tem mais nenhum sintoma do Parkinson. Ela não tem mais nenhuma rigidez, ela não tem mais nenhum tremor. E ela é um dos casos, mas tem vários outros pacientes que foram com o diagnóstico do mal de Parkinson e que hoje não tem mais tremores. E também não tomam mais o remédio. Então não tem mais o sintoma, não tem mais a necessidade da medicação. Esses problemas esses problemas produzidos por essa tensão do nervo, por essa ruptura, essa intercepção do nervo atinge músculo, órgãos, glândulas, vísceras também. Você fala também em tratamento de diabetes. Sim. O diabetes é a alteração na produção da insulina. Isso, pelo pâncreas. Isso, o pâncreas. O cérebro controla o pâncreas por nervos que passam por dentro e por fora da coluna. A partir do momento que esses nervos sofrem uma interferência na condução do estímulo, o controle de produção química do pâncreas vai ser alterado. Assim como a produção de endorfina, que é o analgésico natural, ou de adrenalina, que dá energia para a pessoa. Os hormônios, os neurotransmissores, as substâncias químicas que fazem o corpo funcionar. Essas substâncias, elas são controladas pelo cérebro, a própria absorção dos alimentos, o processamento dos alimentos, tudo que funciona no corpo é através do controle do cérebro. O cérebro é o processador central. Então, o cérebro controla, ele recebe informações do corpo e controla o corpo. Mas se o sistema que comunica cérebro e corpo não estiver funcionando bem, começa a dar distorção no controle, na produção química. Então, a depressão também está de origem ali. E nós temos um componente a mais, que os nervos passam pela coluna. Mas, se observar o feto dentro do útero, a posição dele é encolhida. Pescoço, braços, pernas. Ele fica na posição fetal, né? Quando você está sentado ou em pé, para segurar o quadril, para estabilizar o quadril, é a virilha. Quando você caminha, para tirar o pé do chão, a virilha contrai. A virilha, ela estabiliza a posição do quadril e o quadril sustenta a coluna. Então, estando sentado ou em pé, estando com a posição da coluna na vertical, a virilha, ela vai se retraindo, ela vai se contraindo para segurar o quadril e a coluna. Se a virilha começar a encolher, ela vai bascular o quadril para frente, a coluna vai entortar, a coluna vai formar uma hiperlordose, comprimir nervos que vão para a região do abdômen e com isso você vai ter alteração do controle das vísceras e das glândulas do abdômen. Então você vai ter os rins encolhendo. O rim encolheu, ele vai filtrar menos, a pessoa vai ter retenção de líquido, vai inchar. O estômago retrai, parece que tem um boi lá dentro. Estimula os nervos que vão para o estômago relaxa,
a sensação passa. Intestino, prisão de ventre. Então, tudo que tiver dentro do abdômen, na região pélvica, os órgãos genitais, eles são controlados pelo cérebro através de nervos. A fisiologia da obesidade seria assim também? Eu tenho obtido muitos resultados das pessoas desincharem o corpo a partir do momento que elas relaxam, a partir do momento que elas passam a liberar as tensões na virilha e o quadril vai encaixando, o quadril vai basculando de volta para a posição, porque alongou a virilha, como ela escora o púbis, o quadril, ela empurra o quadril de volta para a posição e a coluna retifica. E a raiz do nervo que sai na parte de trás da coluna, ela descomprime e assim o fluxo de comunicação cérebro-corpo funciona. Com relação à medida profilática, a manutenção de um equilíbrio corporal a partir desse eixo pescoço, axila e virilha. Como é que faz isso? Como eu falei antes, posição fetal, retração da virilha, da axila e do pescoço. Ok. Tá. Toda vez, para sustentar o quadril e a coluna ereta, a virilha trabalha. Todo movimento de mão contrai a parte interna, contrai a axila. Sim. E todo movimento de braço contrai o pescoço. Se a pessoa alongar virilha, alongar a parte interna do braço, a axila, e alongar o pescoço, a coluna vai abrir. A coluna vai afastando as vértebras, descomprime os nervos, alivia a tensão, o sistema funciona. Vou mostrar essa coluna que você tem aí para estabelecer da maneira mais didática essa relação que tem com alguns tipos de outros problemas. Por exemplo, você fala você falou já de distúrbios circulatórios e digestivos, né? Sim. Fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é aquela pessoa que sente dor... Difusa, uma dor difusa. Difusa, o tempo todo. Toda sensação, seja ela dor ou qualquer sensação, é a informação que o nervo leva para o cérebro. Se o nervo trabalha, a velocidade do nervo é mais lenta, essa pessoa vai ter dormência, vai ter formigamento. Se a velocidade do nervo está acima da velocidade normal, a pessoa vai ter uma dor, vai ter uma queimação, vai ter um desconforto mais intenso. Sim. Então, há uma falha de regulagem do sistema nervoso. E isso tem a ver com a raiz do nervo que sai da coluna. Essas aqui são as raízes. São as raízes. Uhum. Aqui é o corpo da vértebra. Uhum. O osso, o amortecedor, o disco intervertebral. No meio desse disco tem um núcleo, tipo aquele chiclete Babalu. Se você aperta, sai uma geleinha. Aqui, no caso da coluna, quando a coluna aperta esse amortecedor, a geleinha, que é o núcleo, vaza, como essa parte vermelha aqui. Aqui se produz a hérnia. Aqui se produz a hérnia de disco. Uhum. E essa hérnia, ela pode ir para dentro da coluna, para a medula, e comprimir a medula, ou ela vem também para a parte onde sai a raiz do nervo. Então ela fica comprimindo aqui. Agora, o detalhe é que a hérnia de disco não é ela que provoca a dor. É o nervo que ela afeta. Ela afeta o nervo e ela vai comprimindo. E a pessoa às vezes passa meses ou anos com a hérnia sem perceber. E no momento que ela faz uma viagem, faz um movimento brusco, que ela descomprime o nervo que estava ali apertado pela hérnia, é que ela vem a sentir a dor. Porque se a hérnia provocasse dor, a pessoa ia sentir no início da hérnia. Ou a artrose. A artrose também fala-se da artrose provocar dor. O que causa dor é o nervo. O que conduz informação para o cérebro, sensibilidade para o cérebro, é o nervo, é o tato. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato e paladar. Os 4 estão aqui, na parte de cabeça e face. O tato vai da cabeça aos pés. É do fio de cabelo que você puxa e sente, até o dedão do pé lá, quando tem uma unha encravada, ou qualquer sensação, é o tato, a sensibilidade. Então, os nossos 5 sentidos, 4 estão nessa parte superior. E o tato, que está distribuído por todo o corpo. Então, tudo que a pessoa sente, ela sente através de nervos. E a visão também. Nervos que saem da coluna cervical, no alto aqui, que vão para olho, para ouvido, para o nariz, para a língua. Então, nervos que saem dessa região aqui, que vão para essa parte da cabeça, quando a coluna aperta esses nervos, ela altera o controle do olho. Então, a forma do olho, a forma do globo ocular se modifica e
a pessoa vai ter alteração na visão. Ou comprimir o nervo que vai no ouvido, a pessoa vai ter alteração na audição. Vai alterar o ouvido. O nervo auditivo vai continuar levando informação para o cérebro. O nervo óptico vai continuar levando. Mas se houver alteração do olho, do ouvido, do nariz ou da língua, dos nervos que vão até a língua, vai alterar o paladar. Agora, Aldinei, como é que fica, por exemplo, o pessoal da maromba, o pessoal que malha trabalha muito o esforço mecânico no sentido de obter um crescimento de massa muscular. Tem também um método consagrado como o Pilates, que trabalha algum tipo de tensão muscular. Como é que fica isso? Eu considero que são métodos que trabalham a contração e, ao contrair, você inibe a sensibilidade. Você deixa de perceber se está causando alguma lesão ou não. Ah, é? Quer dizer que a longo prazo tem... A médio e longo prazo, eu tenho recebido muitas pessoas que se machucaram praticando atividades físicas. Não só essas que você comentou, do Pilates ou da musculação. Qualquer atividade física. Agora, o grande detalhe não é a atividade física, mas sim se a pessoa percebe o corpo corretamente ou não. O trabalho que eu desenvolvo é através da estimulação de nervos para melhorar a condição da condução dos estímulos, melhorar a condição desse nervo. E tudo que trabalha na contração, no encolher, é igual uma antena de rádio. Se você quer captar melhor o sinal, você abre a antena. Se você fechar a antena, não capta tão bem. Então, se você faz uma atividade de contração, que aumente o nível de tensão, você vai diminuir a percepção, vai diminuir o sinal que vai para o cérebro. E aí é que se abre o caminho para as lesões. Por isso que a pessoa, às vezes, pratica atividade física há muito tempo, e depois de alguns anos é que ela vai descobrir que está com artrose, que está com uma hérnia de disco ou com algum outro tipo de problema. Ou a hipertensão, diabetes, qualquer outra coisa. Se o nervo for comprimido, se ele estiver sob tensão e se retrai, vai dar falha no sistema. O desejável, então, é que esses movimentos de alongamento, que envolvem, inclusive, um alongamento dos nervos, se tornem um hábito, um exercício constante. Todo dia, para você virar na cama, para escovar os dentes, para se alimentar, você faz isso através da contração muscular. Então, se você só contrai, você vai se bloqueando, você vai perdendo a comunicação e o corpo vai envelhecer. A partir do momento que você, para contrapor isso, começa a se alongar, você facilita a percepção e tudo que tiver de problema no corpo começa a chegar ao cérebro. Essa informação vai para o cérebro identifica que tem o problema e com o mesmo exercício que você facilitou para o cérebro, você consegue recuperar as funções do corpo. Aldinei, eu agradeço muito sua presença aqui, sua disponibilidade de estar conosco aqui nesses 2 dias, nos esclarecendo a respeito disso. Grato. E eu agradeço o espaço, muito bom estar aqui e sempre bom poder falar sobre isso, porque é uma informação que atualmente eu tenho essa informação porque é o meu trabalho, mas quando eu tenho possibilidade, oportunidade de passar isso adiante, que isso seja de proveito das pessoas, é muito importante. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do fisioterapeuta Dr. Aldinei Carlos das Neves. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender